Vou iniciar agora, tá? Eu estou iniciando a gravação, hoje eu vou falar sobre o Pacto Civil, né, dando sequência no nosso estudo sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. O Pacto Civil certamente é um tratado internacional central do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Eu, na aula passada, né, terminei a explicação da Declaração Universal e agora vou começar a explicar esse tratado e muitos de vocês vão se perguntar, ora, mas para que um tratado para falar sobre os mesmos direitos que a declaração já falava? Obviamente, né, não necessariamente da mesma forma, tá? Mas ele trata dos mesmos direitos. Aí algumas pessoas podem ficar por entender, mas hoje eu vou explicar o porquê, né, de um tratado internacional para regulamentar, né, no plano internacional, a proteção dos direitos civis e políticos. Vou explicar em que medida o tratado internacional vai além da Declaração Universal e vou trabalhar alguns dos artigos que eu acho que são relevantes sobre o assunto, tá? Eu projetei, queria saber se vocês todos conseguem ver o Pacto Civil que eu projetei aqui na tela, só para aqueles que não, né, estão com o acesso, aqui, ó, digita Pacto Civil, você vai ver, né, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Pacto Civil e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é o mesmo tratado internacional. Aliás, uma explicação. Pacto, tratado, ato internacional, é tudo sinônimo. Convenção internacional, tudo sinônimo, tá bom? Vamos deixar as dúvidas para a prova, para o final da aula, tá? Nos últimos 10 minutos eu deixo para a gente tirar dúvidas, tá bom? Mas eu queria avançar na explicação da matéria. Vamos começar então pelo Pacto Civil, dizendo o seguinte. Primeiro, por que um tratado internacional sobre direitos civis e políticos, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos já trata dos direitos civis e políticos? Por várias razões. Primeiro, porque a Declaração Universal não é um tratado internacional. E na época em que foi editado este tratado, 1966, ou seja, pouco tempo depois da edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 48, não havia um consenso em relação à força jurídico vinculante daquela declaração. Pelo contrário, prevalecia o entendimento de que ela era apenas uma norma de caráter político e cujo descumprimento não poderia acarretar aos estados nenhum tipo de responsabilização. Daí a previsão de um tratado internacional sobre os direitos civis e políticos. Não se enganem, tratados internacionais são discutidos, negociados, e esses tratados, né, que podem ou não ser ratificados pelos estados, né, eles, quando ratificados, vinculam os estados. E eles vinculam porque, para que o estado se submeta ao tratado, o que ele faz por meio da ratificação, o estado, ele voluntariamente o faz. Então, é um ato de soberania a ratificação de um tratado. De modo que não há justificativa para que um Estado, né, que ratificou voluntariamente um tratado por ato de soberania, depois opte por não cumprir um tratado, né? Diferentemente da recomendação, que em certa medida é imposta. A recomendação é editada, né, no caso da Declaração Universal, por um órgão da ONU, e os Estados têm que seguir, né? Não é um ato voluntário do Estado aderir àquelas normas. Então, o tratado tem uma força jurídico vinculante inerente à sua natureza. Por quê? Porque os Estados voluntariamente negociam, aprovam as suas cláusulas e, posteriormente, admitem, né, a sua vinculação àquele tratado por meio da ratificação. Tá certo? Segunda questão. Então, a primeira é, por que um tratado? Justamente para criar uma norma jurídico vinculante, ou seja, uma norma cujo descumprimento pudesse acarretar a responsabilização dos Estados no plano internacional em relação aos direitos humanos.
Isso era importante porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tinha, por parte dos Estados, o reconhecimento dessa força. Em segundo lugar, por mais avançada que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse, e ela de fato é muito avançada, porque ela agrega no mesmo documento direitos civis e políticos, ela peca por um aspecto. Ela não prevê nenhum órgão com competência para monitorar os estados e para responsabilizar os estados que eventualmente violem aqueles direitos. Então, na Declaração Universal, você tem uma previsão material de quais são os direitos reconhecidos no plano internacional. Mas não há a criação de mecanismos processuais e de órgãos com competência para levar a cabo a responsabilização de um Estado por violação dos direitos humanos. E isso acontece por meio do Pacto Civil e de outros tratados que nós também vamos estudar, que estão atrelados ao Pacto Civil. Mais especificamente, os 2 protocolos ao Pacto Civil, né, que nós estudaremos, não com profundidade, mas algumas das suas normas. Uma explicação. Protocolo internacional, né, é nada mais, nada menos que um tratado que complementa outro. Por isso ele recebe o nome de protocolo. Mas vamos começar pelo Pacto Civil. Ele é editado porque a declaração não tinha força jurídica vinculante. Ele tem força jurídica vinculante porque ele é um tratado, isso é da natureza dos tratados, né? Os estados ratificam voluntariamente os tratados, por isso, né, eles se submetem ao seu texto. Em segundo lugar, o Pacto Civil, além de prever os direitos civis e políticos, criou um órgão com competência para monitorar a proteção de direitos previstos naquele tratado e estabeleceu um procedimento, ou vários procedimentos, para falar mais especificamente, de monitoramento daqueles direitos, de monitoramento dos estados em relação à proteção daqueles direitos. Então ele foi além da declaração, previu direitos, criou órgão para monitorar os estados e disse, né, como se daria esta monitoração, como se daria esse monitoramento, melhor dizendo. Tá bem? Por que só direitos civis e políticos? Cadê os direitos sociais, econômicos e culturais que também foram previstos na Declaração Universal e que, como nós já estudamos, são indivisíveis, né? Estão interconexos, estão interrelacionados com os direitos civis e políticos. Por uma razão muito simples. O Pacto Civil e o Pacto Social, que nós estudaremos logo na sequência, né, eles foram escritos, eles foram editados em 1966, no auge da Guerra Fria, e não houve um consenso por parte dos países do bloco capitalista e do bloco socialista em torno de um tratado apenas. Os países do bloco capitalista, sobretudo por conta da influência dos Estados Unidos, enfatizavam a primazia dos direitos civis e políticos. E os países do bloco socialista, que eram influenciados pela União Soviética, enfatizavam a primazia dos direitos sociais, econômicos e culturais sobre os direitos civis e políticos. O que acarretou que, no plano global de proteção dos direitos, nós tivéssemos 2 tratados do mesmo ano, o Pacto Civil e o Pacto Social. Por isso, um tratado que só se refere aos direitos civis e políticos. Tá certo? Essa divisão, esse tratamento apartado, atenta, em alguma medida, contra, né, a característica da indivisibilidade dos direitos. Isso não faz com que os direitos se tornem divisíveis, que eles possam receber um tratamento apartado. Pelo contrário, uma questão de natureza política acarretou a divisão, né, dos direitos em 2 tratados. Perfeito? Joia. Então, o Pacto Civil, primeira informação que vocês precisam saber, né, é que ele é um tratado internacional ratificado pelo Brasil em 92. Professor, mas o tratado é de 66. Meus caros, mas em 66
nós vivíamos um período complicado no Brasil, né? Que havia se iniciado em 64, período da ditadura civil-militar, período de exceção, que não é muito averso à proteção de direitos humanos, né? Só em 92 é que o Brasil efetivamente ratifica o Pacto Civil. 92, vocês sabem, nós já tínhamos passado pelo processo de reabertura, que se iniciou em 85, nós já havíamos passado pelo processo de redemocratização, que se concretiza com a Constituição de 88, e nós vivíamos, né, ali o período do primeiro governo civil após, né, a eleição direta de 89, tá certo? Um governo que não terminaria o seu mandato, nós sabemos bem, né, que o Collor foi empichado, tá? Bom, mas enfim, nós ratificamos o tratado. Quem ratificou, né, foi a República Federativa do Brasil. Professor, estou vendo aí escrito, né, Fernando Collor. Porque quando um Estado ratifica um tratado internacional, esse tratado ele passa a valer para o Estado e, consequentemente, o Estado pode ser responsabilizado pela violação das normas que estão nele previstas. Mas antes da ratificação, o Estado delibera sobre a incorporação daquele tratado ao seu ordenamento jurídico ou não. Como é que isso se dá? Primeiro, né, a partir do momento em que o Estado assina o tratado, há uma mensagem que é enviada ao Congresso Nacional, de acordo com a Constituição de 38, para que o Congresso Nacional delibere sobre a ratificação ou não daquele tratado, a incorporação ou não daquele tratado, melhor dizendo. Se o Congresso Nacional admitir a incorporação, né, ele edita um decreto legislativo que, posteriormente, né, vamos falar assim, que admite, né, o texto que vai ser incorporado, e esse decreto legislativo vai para o presidente da República, né, com uma mensagem para que o presidente da República edite um outro decreto, que é o decreto de promulgação. A partir do decreto de promulgação, aquela norma vale internamente, ou seja, ela vale dentro do Estado. E o ato de ratificação é um ato de direito internacional, o ato em que o Estado vai, né, geralmente, no âmbito do sistema global, perante a ONU e deposita lá um instrumento ratificado, dizendo que ele aceita aquelas normas. Então, por isso que está aqui Fernando Collor de Mello, porque o decreto de promulgação, editado em 7 de 7 de 92, quando o tratado passou a valer internamente para o Brasil, né, foi editado pelo então presidente da República. Perfeito? Só que o decreto de promulgação não é um tratado. O tratado é o que está anexo ao decreto que promulgou esse tratado. É esse aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Você tem um preâmbulo, né, que são os considerandos, e não nos interessa tanto. O que nos interessa, né, são as normas previstas a partir do artigo 1º. Eu vou começar pelo artigo 1º, que fala de um direito importantíssimo, que é o direito à autodeterminação dos povos. Uma coisa que vocês precisam anotar. Esse direito à autodeterminação dos povos ele está previsto no Pacto Civil e também no Pacto Social. A redação dos artigos é idêntica. Por quê? Porque a autodeterminação dos povos ela está relacionada com os direitos civis e políticos, mas também com os direitos sociais, econômicos e culturais. Tá? É o direito que os povos têm de estabelecer suas próprias regras e seus próprios costumes, de se auto-organizar, tá certo? E reger-se pelas normas que eles mesmos elegem. Detalhe, há uma interpretação restritiva em relação ao direito à autodeterminação dos povos. Por quê? Porque a interpretação que prevalece no plano internacional é de que comunidades indígenas, por exemplo, não podem invocar o direito à autodeterminação dos povos para exercer direito de separação do Estado. Eles podem sim exercer o direito à autodeterminação para preservar sua cultura, para ter suas próprias normas, mas eles não podem se apartar do Estado com base na alegação do princípio do direito da autodeterminação dos povos. Beleza? Deixa eu ler aqui o que diz esse artigo, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu deixo vocês fazerem. Diz assim o artigo 1º. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político
e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Veja, ele tem relação com os direitos civis e políticos e também com os direitos sociais, econômicos e culturais. Para a consecução de seus objetivos, é o inciso 2, tá? Todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado dos seus meios de subsistência. Percebam como é que ele tem relação com os direitos também sociais, econômicos e culturais. Inciso 3. Os Estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que tenham responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício da autodeterminação, o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. A autodeterminação dos povos é o direito que permite aos povos se auto-organizar, criar as suas próprias regras, reger a sua própria vida, ter a administração dos seus próprios bens, ter a sua própria cultura, ter os seus próprios costumes, tá? Isso a gente vai ver no Pacto Social. Isso é o direito à autodeterminação dos povos, um direito humano essencial. Um povo não pode subjugar outro, é a ideia por detrás desse direito. Ele é um direito civil? Sem sombra de dúvida, porque ele está relacionado com a autonomia privada, né? Com a liberdade na sua expressão mais genérica. Beleza? Esse é o ponto que eu queria destacar em relação ao artigo 1º. Alguma dúvida até aqui? Ou nós podemos avançar um pouquinho mais? Quando esse direito pode ser invocado? Pois esse artigo não pode ser usado para separação, tipo dos sulistas no Brasil. De fato, ele não pode. Ele vai ser invocado, por exemplo, tá? Por um povo, por exemplo, o povo brasileiro, para dizer que o povo brasileiro não vai se sujeitar a normas impostas, por exemplo, pelo povo argentino, ou pelo povo uruguaio, ou pelo povo estadunidense. Cada povo tem direito à autodeterminação, ou seja, cada povo vai reger-se pelas normas que ele mesmo criar. Isso aqui está relacionado com a soberania popular, está relacionado, portanto, com os direitos, o exercício dos direitos políticos, né? Está relacionado com a proteção da cultura, beleza? O que eu destaquei é, internamente, se você tem um Estado que tem diversos povos, um povo tem direito de existir junto a outro povo, porque a ideia aqui é preservar o multiculturalismo. O que você não pode fazer é invocar o direito à autodeterminação dos povos como justificativo para secessão. Então, você pega uma comunidade tribal, por exemplo, uma comunidade originária, para usar um termo mais correto, né? A comunidade originária, à luz do Pacto Civil, não pode invocar a autodeterminação para dizer, olha, então nós vamos criar aqui um novo Estado, tá? Bom, isso não pode. Entendeu? Ficou claro? Respondi a pergunta? Joia. Então vamos seguir para um segundo ponto em relação ao Pacto Civil. Eu queria trabalhar com vocês o artigo que fala do direito à vida, tá certo? E esse artigo, gente, é o artigo 6º. Professor, você pulou, né? Pulei. Agora eu vou pular, porque não tem jeito de tratar tudo. Mas eu queria que vocês lessem o tratado em casa, tá bom? Principalmente naquele material do livro da Flávia Piovesan, tá bom? Professor, você não vai voltar no artigo 4º? Eu vou, calma. Mas primeiro eu queria falar do direito à vida, tá? Muita gente acredita que o direito à vida é um direito absoluto. Inclusive, eu fico impressionado com o nível de argumentação de algumas pessoas, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, olha, eu sou terminantemente contra o aborto. Eu, particularmente, sou contra o aborto, tá? Por questões de ordem religiosa e por convicção mesmo em relação à prática. Mas
há pessoas que são favoráveis à prática do aborto. Esse não é o ponto. O ponto é, quem é contra o aborto geralmente alega, né, que a vida é um direito absoluto. Ela não pode ser relativizada, né? Por quê? Porque se ela for relativizada, você, consequentemente, instrumentaliza o ser humano, né? Bom, em última instância, né, viola os outros direitos também. Só que o problema é que muita gente que invoca esse argumento, falando que a vida é um direito absoluto, admite a pena capital, a pena de morte. Aliás, há pessoas que ao mesmo tempo são contra o aborto, porque o direito à vida é um direito absoluto, e são favoráveis à pena de morte, porque afinal de contas, né, supostamente a pena, né, contra a qual não há escapatória. Eu acho bastante incoerente, porque se o direito é absoluto, ele é absoluto, então ele não suporta nenhum tipo de restrição. E, obviamente, que a pena de morte é uma restrição imposta ao direito à vida. Professor, o que isso tem a ver com o Pacto Civil? Isso tem muito a ver com o Pacto Civil. Por quê? Porque o Pacto Civil, quando ele vai tratar do direito à vida, ele não estabelece a vida como um direito absoluto. Por influência dos Estados Unidos, o Pacto Civil admite a pena de morte, só que não é uma admissão absoluta. Vocês vão ver agora, pela leitura, que há hipóteses em que a pena de morte não é admitida. E há um protocolo adicional que o Brasil ratificou, que é o protocolo número 2, é um tratado que complementa esse, que vai abolir a pena de morte terminantemente. Né? O Brasil ratificou esse tratado com uma reserva. Ele só admite a pena de morte em caso de guerra declarada. Tá? Salvo esse caso, não se admite a pena de morte. De modo que, se o Brasil eventualmente restabelecesse a pena de morte, por exemplo, por meio de uma ruptura constitucional, isso violaria tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil já ratificou. Poderiam implicar na responsabilização internacional do Brasil. Mas o Pacto Civil admite a pena de morte. Esse é o ponto. Ele não veda absolutamente a pena de morte. Só que ele regra em que medida a pena capital seria admitida. E em relação ao aborto? Bom, em relação ao aborto, especificamente, ele não fala nada, porque ele não regula, ele não estabelece critérios para definição de quando se inicia a proteção do sujeito de direito. Essa é uma discussão que tem cabimento, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas no Pacto Civil não. Então, toda aquela discussão, né, em relação a quando efetivamente o sujeito de direito nasce, né, quando efetivamente o sujeito de direito nasce, ficou aqui dúbio, né, quando é que o sujeito de direito começa a ser protegido, essa discussão não é solucionada pelo Pacto Civil. Então, dito isso, né, feito esse preâmbulo, eu queria explicar, então, os incisos do artigo 6º, um por um, pontuando, então, as características que a previsão da proteção do direito à vida tem nesse tratado. Então, vamos começar pelo artigo 6º, inciso 1. Diz assim: o direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido por lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Esse artigo já diz muita coisa. Primeiro, ele demonstra uma influência justnaturalista do Pacto Civil. Fala que o direito é inerente à pessoa humana, né? Se ele é inerente, ele é inato. Se ele é inato, não precisa estar previsto em lugar nenhum. A pessoa nasce com ele, né? Só que, ao mesmo tempo, ele fala, ele deve ser protegido por lei. Sim, ele fala, olha, a lei tem que proteger esse direito. E fala mais, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Isso significa que qualquer tipo de execução sumária viola o Pacto Civil. Há algumas pessoas, né, talvez por desconhecimento, eu não conheço quase ninguém, né, que é favorável à pena de morte e que tenha especificamente estudado como é que se dá, né, a criminologia, qual que é o índice de criminalidade, como é que se dá a criminologia, não, qual que é o índice de criminalidade nos países que adotam a pena de morte. Ele é altíssimo, né? Então, a pena de morte em si não inibe a prática de crimes, pelo contrário, né? Há estudos que dizem que ela até fomenta a prática de crimes mais graves, né? Bom,
Mas ainda assim, o que eu quero dizer é, ainda que aquele país admita a pena de morte, veja, a partir do Pacto Civil, se o Estado ratificar o Pacto Civil, a execução sumária não pode. Você só pode impor a pena de morte, eventualmente, após o devido processo legal. Você não pode chegar e matar. Ah, professor, mas os Estados Unidos mataram o Saddam Hussein, mataram Osama Bin Laden, foi execução sumária, tudo bem, né? Se os Estados Unidos fizeram e se eles ratificaram o Pacto Civil, eles violaram o Pacto Civil, tá certo? A prática concreta não justifica a violação da norma, tá? Ficou claro? Inciso 2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, olha que detalhe interessante. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, ou seja, não é que o Pacto Civil faça uma apologia à pena de morte. Ele admite a pena de morte, mas ele não aconselha a aplicação da pena de morte. Pelo contrário, né, há uma pretensão abolicionista do Pacto Civil. Tanto é que o protocolo adicional número 2 vai abolir a pena de morte. Tá certo? Naqueles países, no entanto, que não aboliram a pena de morte, ele diz no inciso 2, esta poderá ser imposta apenas nos crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a prevenção e a punição do crime de genocídio. Poder-se aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por um tribunal competente. Olha só, a admissão da pena de morte é uma concessão, não é uma imposição. Em segundo lugar, pena de morte só para os crimes mais graves. Quem define isso é o legislador interno, mas há opiniões consultivas em que, por exemplo, né, não se admitiu a aplicação da pena de morte para crimes políticos. Tá? Não se admite para esse tipo de crime, só para crimes mais graves. Tá? Um exemplo, tráfico de drogas. Acontece em alguns estados, né? Inclusive um brasileiro já foi executado, você sabe, acho que na Indonésia, por conta de tráfico de drogas. Tá. E aí, professor? Só para crimes mais graves? Sim, conforme a legislação vigente na época, ou seja, a legislação do país tem que prever aquela conduta como crime na época em que ela foi praticada e tem que combinar a pena de morte para que a pena de morte possa eventualmente ser aplicada. Se ela não tiver prevista em lei, nada é feito. Tá certo? Acabou, professor? Não, não acabou. Não acabou por quê? Porque ela ainda fala a aplicação da pena de morte só depois de sentença transitada em julgada e proferida por um tribunal competente, ou seja, só depois do devido processo legal. Antes do trânsito em julgado, nem pensar. Ah, professor, execução provisória da pena. Legal demais, né? Imagina, execução provisória da pena de morte. Matei, aí o tribunal depois revê a decisão, só que o cara já morreu. E aí? Como é que faz? Né? É complicado. Então, só depois do trânsito em julgado. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Ou podemos avançar? Por favor, não me deixem falando sozinho, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá ok. Né? Falaram que tá ok. Tá bom, então vamos continuar. Inciso 3. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado parte do presente pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenha assumido em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Deixa eu te explicar isso aqui. Genocídio é o extermínio de um povo. Tá? Ele pode ser praticado de diversas formas, inclusive por meio de homicídio. O que este inciso está dizendo é que, se o homicídio configurar genocídio, a invocação desse artigo não pode eximir o Estado de responsabilizar o autor da prática de genocídio. Tudo aquilo que o Estado se compromete a fazer por aderir e ratificar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, ele deve fazer, tá certo? Nós vamos estudar essa convenção, pode ficar tranquilos. Inciso 4. Qualquer condenado à morte terá direito
de pedir indulto ou comutação de pena. A anistia, o indulto ou a comutação de pena poderá ser concedida em todos os casos. Meus caros, indulto, anistia, comutação de pena. Isso aqui vocês vão estudar em direito penal. Indulto é uma... Como é que eu posso dizer? O indulto é um ato do Poder Executivo, né, concedido àquele que praticou o crime e que isenta, né, o sujeito de cumprir a pena, tá? Ou que, vamos falar assim, concede, né, algumas vantagens para o sujeito que cometeu a pena, como uma benevolência. É um ato discricionário do chefe do executivo. É muito comum o indulto humanitário em favor de pessoas que estão doentes, né, permitindo a progressão de regime, por exemplo, ou a extinção da punibilidade em alguns casos, por conta do período de pena já cumprido, tá? O indulto geralmente é coletivo, tá? Mas aqui ele está sendo utilizado num sentido que não é tão técnico assim. Então ele engloba, no caso aqui, o indulto individual, que a gente chama, no direito penal brasileiro, de graça, tá bom? Anistia é um ato do Poder Legislativo, que também pode conceder, né, o perdão pela prática de crimes, ou pode conceder, né, determinados benefícios em relação à prática de uma conduta, tá? Geralmente extingue a punibilidade, tá? A anistia. E a comutação de pena é a alteração da pena, tá bom? O que o artigo 1º, inciso 4º está dizendo? Que antes da execução da pena de morte, você tem que abrir a possibilidade do indulto, da anistia ou da comutação de pena. Ou seja, o sujeito tem o direito de pedir, tá? Não há obrigação de conceder. Poderá ser concedido, mas pode ser negado também, tá? Beleza? Inciso 5. A pena de morte não será... Só um minuto. Vou responder a pergunta, tá? Inciso 5. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Só um momentinho, gente. Deixa eu só pegar um... Só pegando o vadimeco aqui, para responder a pergunta do colega. Deixa eu abrir aqui. Bom, então, assim, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tá? Só para pontuar o que eu disse anteriormente, né? 107, inciso 2 do Código Penal. A anistia é uma causa de extinção da punibilidade, tá bom? E é um ato editado pelo Poder Legislativo. Meio de lei, portanto, se concede anistia. Não a pessoas, mas a atos praticados durante um período. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta do colega para a gente voltar aqui. Indulto, graça e anistia podem retroagir em alguma hipótese? Elas não retroagem necessariamente, né? Elas alcançam fatos anteriores à sua concessão, isso necessariamente, tá? Mas elas são concedidas a pessoas ou em relação a fatos. Não é que elas retroagem, tá? É porque elas alcançam a pessoa, né, em decorrência da prática de atos passados. Nesse aspecto, você poderia dizer que elas retroagem, mas não é necessariamente uma retroação. O que você está discutindo aqui é o alcance do indulto, o alcance da anistia, o alcance da graça. Beleza? Ficou claro? Aí vamos voltar aqui ao artigo 6º, inciso 5º. A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Isso aqui, gente, é em nome do princípio da humanidade, né? Menores de 18 anos, de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, né, que não faz distinção entre adolescente e criança, não é adulto, né? Menor de 18 anos está submetido, por exemplo, à Convenção sobre os Direitos das Crianças. Toda pessoa menor de 18 é, para o plano internacional, né, de acordo com esse tratado, criança. Então, não pode ser apenado com pena de morte. Pode receber outras penas, eventualmente? Pode, mas pena de morte não. E mulher grávida? Também não pode receber pena de morte. Aí já teve gente que me perguntou assim, professor, e se ela parir?
Deixa eu te contar. A pena é aplicada à pessoa em decorrência do ato que ela pratica durante a vigência da norma. Né? Se durante a prática do ato ela estava grávida, ela não pode ser apenada com pena de morte. E nem se posteriormente ela engravida, em nome do princípio da humanidade. Aqui você tem uma vedação, tá? A imposição mesmo, uma limitação. Além do devido processo legal, sujeitos que não podem sofrer pena de morte. Há discussão aqui, né, sobre se essa vedação se restringe ao período de gravidez ou não. Essa interpretação é possível, né, restringir ao período de gravidez. Mas como é uma norma garantista, como é uma norma que visa proteger determinadas pessoas, eu faria uma interpretação extensiva, né? Eu faria uma interpretação dizendo o seguinte, olha, em hipótese alguma, né, se foi praticado durante, né, a gravidez, ou, eventualmente, né, se após a prática da conduta a mulher engravidou, não poderia impor a pena de morte. Eu faria uma interpretação extensiva, mas nada impede a interpretação restritiva aqui, durante o estado de gravidez. Tá? Inciso 6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado parte do presente pacto. Veja, o Pacto Civil ele é claramente favorável à abolição da pena de morte. Tanto que ele fala no artigo 6º, inciso 6, que as disposições deste tratado não podem ser invocadas por um Estado para impedir a abolição da pena de morte ou para retardar a abolição da pena de morte. Tá certo? E se o Estado retardou, se o Estado aboliu a pena de morte, como no caso brasileiro, né? Se ele aboliu, só admite em um caso. Se ele aumentar, né, as hipóteses, ele viola o princípio da proibição do retrocesso social. Beleza? Então, pena de morte é admitida no plano global? Sim, ela é admitida, ela não é obrigatória. E ela é imposta de forma limitada? Não, porque o direito à vida é um direito essencial, básico, que não admite esse tipo de restrição. Ele só admite restrição por imposição de pena capital em algumas hipóteses, né? Crimes graves, após o devido processo legal, com sentença transitada julgada, proferida por um tribunal competente, que não alcance mulheres grávidas e nem menores de 18 anos. Perfeito? Ficou claro? Ficou claro, gente? Me dá um feedback, não me deixa falando sozinho, não, senão eu fico triste. Beleza. Artigo 7º. Artigo 7º. Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem livre consentimento a experiências médicas e científicas. Está escrito médias aqui, mas está errado, tá bom? Médicas e científicas. Isso aqui é a vedação da tortura, que é uma vedação que, se não estivesse presente nesse tratado, continuaria a ser vedada, né? Continuaria a ser uma prática proibida. Por quê? Porque a tortura, né, é uma prática que viola direitos humanos e a vedação da tortura já tem status de jus cogens, ou seja, uma norma que tem, né, status de norma imperativa de direito internacional, pouco importa se ela está prevista em tratado ou não, ela não pode ser descumprida. A vedação, portanto, da tortura e a submissão da pessoa a outros tratamentos e penas cruéis, desumanas e degradantes. Não se entende por penas cruéis, desumanas e degradantes as consequências das penas impostas legitimamente pelo Estado. Né? Então alguém poderia dizer, mas a pena de morte. Se a pena de morte é instituída numa legislação estatal, ela não é por si só, né, considerada desumana. A mesma coisa se dá com a restrição da liberdade. Se no Estado admite-se a restrição da liberdade, o cumprimento da pena por si só não é considerado desumano e degradante. Agora, o que você não pode fazer é encapuzar as pessoas e esmurrá-las até que elas eventualmente venham a padecer. Isso não pode, isso configura tortura. Entenderam? Claro, eu dei um exemplo, poderia dar vários, tá? Existe tortura, inclusive, sem você encostar na pessoa. Imagina você colocar uma pessoa dentro do quarto e colocar, né, uma goteira para pingar dentro de um prato o dia inteiro na cabeça daquela pessoa. Tá? Você não está encostando nela, mas você está submetendo ela a um tratamento desumano, degradante, tá? Que não é admitido pelo Pacto Civil. Tá bom? Artigo 8º. Ninguém poderá ser submetido à escravidão. A escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam proibidas. Inciso 2. Ninguém... Só um minutinho. Você colocou aí, pera, eu vou esperar, mas deixa eu só ler esse aqui, o 2 e o 3, tá? Ninguém poderá ser submetido à servidão. 3.
Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Pronto, agora eu vou parar para te ouvir. Pode dizer, qual é a dúvida? Diga lá, Das, qual é a dúvida? Tá me ouvindo? Uhum, te ouço bem. Tá. O crime de tortura, ele tem... Ai, me fugiu aqui. Ai, palavra. Não é essa palavra, mas ele é regido pelo jus cogens. Por que mesmo? Eu perdi aí. Ah, sim. Você tem algumas normas de proteção de direitos humanos Norma que de tem, jus cogens. isso, que tem status de jus cogens, ou seja, são considerados Isso. norma de jus cogens. Isso significa que elas são normas imperativas de direito internacional, ou seja, elas são vinculantes, mesmo que elas não estivessem previstas em tratados, e elas são admitidas como tais por todos os estados integrantes do sistema global. Que normas são essas? Principalmente proibição da tortura, proibição da escravidão, proibição da discriminação racial, tá certo? Essas três são consensualmente normas de jus cogens, tá? Elas não podem ser relativizadas em hipótese alguma. Elas, em hipótese alguma, poderiam ser admitidas por um Estado, em hipótese alguma, mesmo que o Estado não ratificasse um tratado internacional como esse, poderiam justificar determinadas condutas. Tá? Além da vedação da escravidão, da proibição da tortura, da proibição da discriminação racial, você tem a proibição do genocídio, que é o extermínio dos povos por meio de várias práticas, né? Inclusive por meio de homicídio. Todas essas proibições, perdão, né, são hoje consideradas proibições vinculantes porque tem status de jus cogens, beleza? Então, a vedação da tortura tem status de jus cogens. A proibição da escravidão também tem. A servidão, idem, tá? E é isso que eu estou destacando aqui, lendo agora o artigo 8º. Respondida a pergunta? Ficou claro? Podemos avançar? Joia, então vamos avançar. O artigo 8º, inciso 3, fala: ninguém será obrigado, né, ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados obrigatórios. Na linha B, diz assim, ó, a linha A do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão ou trabalhos forçados, né, ela não pode ser, nesses países, ela não pode proibir o cumprimento da pena, tá? Mais uma vez, o que você está proibindo aqui é a escravidão em si, a servidão em si, a imposição de trabalhos forçados e obrigatórios como forma de escravizar alguém. Mas se há, na legislação interna, a autorização para a imposição de determinados trabalhos, por exemplo, no Brasil, né, de acordo com a lei de execução penal, todo preso tem que trabalhar, né? Todo preso definitivo é obrigado a trabalhar, tá? Isso, em alguma medida, seria um trabalho forçado. Não é um trabalho desumano e degradante, tá? Mas ele não pode se recusar a cumprir a pena nesse caso e nem a cumprir, né, a execução penal, que estabelece como condição, né, como obrigação do preso, melhor dizendo, a realização de trabalhos. É isso que está dizendo o artigo 8º, a linha B, tá certo? Depois eu queria que vocês lessem, né, a linha C, que vai falar o que não se considera como trabalhos forçados. Vamos avançar um pouquinho mais. Artigo 9º. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado da liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. O artigo 9º está protegendo a liberdade, né, de locomoção e a segurança pessoal. Dizendo assim, ó, liberdade de locomoção, liberdade de deambular, é um direito básico. Só pode ser restringido nos termos da lei, né? Não pode ser arbitrariamente restringido. A pessoa só pode ser presa se eventualmente, né, esta prisão for decretada por uma autoridade competente em decorrência da prática de atos que justifiquem essa prisão.
né? O inciso 2 complementa isso. Qualquer pessoa ao ser presa deverá ser informada das razões da prisão e notificada sem demora das acusações formuladas contra ela. Saber por que você está sendo presa, né? Quem é o responsável pela sua prisão, tá? E quais são as acusações que pesam contra você, né? Inclusive, né, por conta desse artigo, né, você tem a obrigação de dizer à pessoa, né, que ela tem o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesma. Né, o aviso de Miranda, porque ele surgiu, né, foi previsto pela primeira vez num caso julgado nos Estados Unidos, esse caso, né, que tinha lá um Estado contra um determinado sujeito e ficou, né, conhecido aí como aviso de Miranda. Eu me esqueci o nome do caso, mas eu não sei o que versus Miranda. Depois eu vou dar uma olhadinha e falo para vocês. Tá certo? Inciso 3. Inciso 3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exercer as funções jurisdicionais e terá direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir regra geral, mas a soltura poderá ser condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Então, olha aqui, nosso Código de Processo Penal, ele é claro nesse sentido, inclusive a Constituição também é, né? Prisão processual é exceção, não é a regra. Ah, professor, mas veja bem, né? Veja bem, prisão processual é uma medida cautelar. Você tem várias medidas cautelares diversas da prisão, igualmente eficazes, algumas delas até mais adequadas para determinados casos que outras, né? Então, a prisão preventiva é a última ratio, é a última hipótese, né? Só se não couber as outras medidas cautelares. E o Pacto Civil está em conformidade com a nossa Constituição, com o nosso Código de Processo Penal. Se um determinado agente público, né, um juiz, não respeita essas regras, ele claramente, né, exerce a jurisdição de forma contrária à Constituição e aos tratados internacionais que o Brasil já ratificou, né? Leio como quiserem. Qualquer pessoa, isso, por exemplo, proíbe que a pessoa seja presa preventivamente? Não, não proíbe. A pessoa pode ser presa preventivamente se estiverem presentes os requisitos da preventiva. É só isso que eu estou falando. Só não pode decretar preventiva como, por exemplo, forma de fazer o sujeito aceitar um acordo de colaboração premiada. Isso não pode, né? Não pode, absolutamente. Né? Inclusive, a colaboração proveniente de uma coação desse tipo não poderia ser admitida com base na lei interna do Brasil, né? Enfim. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que esse decida sobre a legislação de seu encarceramento e ordene sua soltura caso a prisão tenha sido ilegal, ou seja, ele tem direito, né, de recorrer a um tribunal para questionar a decisão que decretou sua prisão e, eventualmente, relaxar essa prisão ou revogar essa prisão, se a prisão for ilegal. E, por fim, né, qualquer pessoa vítima de prisão e encarceramento legais tem direito à repartição. Tá ruim essa redação, né? Deixa eu ler aqui no meu livro da Flávia Piovesan, a indenização. Quer ver? Tem direito à reparação, não é repartição, não. Essa redação tá horrível. Tá? Tem direito à reparação. Reparação, indenização é uma forma de reparação. Pedido público de desculpas é outra forma de reparação. Tem várias formas de reparação no plano internacional, tá? Então, não é repartição, não. Tem direito à reparação, tá? Para finalizar a aula de hoje, eu queria falar sobre o artigo 10º. E aí eu vou abrir uns 5 minutinhos para, eventualmente, a gente tirar dúvidas da prova de amanhã, se a gente tiver. Tá? Eu vou ler o artigo 10 e o artigo 11. O artigo 10 diz assim: toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. Meus caros, o caso, né, de uma pessoa que eventualmente é presa, né, não justifica a instrumentalização desta pessoa. Né? Ainda assim,
né, ela vai ter que ser respeitada na sua humanidade. Ela vai, né, se ela está presa, por exemplo, por cumprimento de pena, vai cumprir a pena. E ali ela vai ter restrição de determinados direitos. Por exemplo, a liberdade de locomoção. Mas isso não justifica que ela seja submetida à tortura. Esse direito não está sendo restringido. O direito à integridade física. Tá bom? Então, por isso que ela tem que ser tratada com humanidade e dignidades inerentes à pessoa humana. 2. As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com a sua condição de pessoa não condenada. É a separação de condenado e processado. Né? O sujeito está respondendo ao processo, presume-se que ele é inocente. Inclusive, recentemente, eu vi alguns juízes aí, né, preocupados com a presunção de inocência. Falei, agora a presunção de inocência é importante, né? Quando a gente é processado, gente, a presunção de inocência passa a ser importante, né? Existem princípios e direitos que não podem ser relativizados, porque hoje é o seu inimigo, né? Hoje é aquela pessoa que você não gosta, amanhã pode ser você, né? Isso é muito grave, isso é muito grave, tá? As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. Isso aqui é na prisão, né? Você separar jovens de adultos, você separar as pessoas condenadas das eventualmente processadas, para preservar, né, o tratamento de acordo com a condição pessoal da pessoa. Princípio da pessoalidade da pena aqui, tá? 3. Regime penitenciário consistirá no tratamento cujo objetivo principal será a reforma e a reabilitação normal dos prisioneiros. Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente com a sua idade e condição jurídica. No caso brasileiro, né, que eles chamam aqui de delinquentes juvenis, né, são as crianças e os adolescentes. Eles não cumprem pena, cumprem medidas socioeducativas, tá? E eles não praticam crime, eles praticam ato infracional. Outra coisa, aqui você tem claramente, né, uma função da pena, que é a função de reforma e reabilitação. Existem teorias que justificam a pena. Algumas dessas teorias são as teorias chamadas teorias relativas, que são teorias utilitárias. E uma dessas, né, e essas teorias estabelecem como função da pena não só aquela que todo mundo conhece, né, que é a punição, mas funções de reabilitação, né, reeducação. A ideia é que o sujeito, após cumprir a pena, volte à sociedade e não volte a delinquir. Se as prisões, se as penas que são impostas não, né, evitam a reincidência, não reabilitam as pessoas, não são capazes, né, de reabilitar as pessoas, significa que as penas não estão cumprindo suas funções. Não se enganem, a pena não tem objetivo de exterminar ninguém, ela tem objetivo de reeducar a pessoa. Mas tem pessoas que são, vamos falar assim, né, elas são insuscetíveis de reabilitação. Eu não vou colocar isso em questão. De fato, você tem pessoas que muito provavelmente não vão se reabilitar, mas eu não tenho dúvidas de que num sistema como o brasileiro, né, um sistema carcerário extremamente desumano, um sistema carcerário onde as pessoas são literalmente instrumentalizadas ali, né, elas cumprem uma pena muito pior do que aquelas que elas deveriam cumprir, eu não tenho dúvida que um sistema desse não vai ressocializar ninguém. Pelo contrário, ele vai fomentar a criminalidade, inclusive dentro dos presídios, né, o que é um grande problema. Então, a gente deveria melhorar o nosso sistema penitenciário, né, para que as penas efetivamente cumprissem as funções que elas devem cumprir. Não só para adequar as penas ao que diz a lei de execuções penais, que eu sugiro que vocês leiam, mas aos tratados internacionais que o Brasil já ratificou, como, por exemplo, o Pacto Civil. Artigo 11, e aí a gente termina, tá? Artigo 11, e aí eu queria que vocês anotassem onde é que a gente parou. Ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir a obrigação contratual. Deixa eu te contar, esse artigo aqui está proibindo a prisão civil. Só se admite a prisão em uma hipótese, a prisão civil, tá? A do inadimplemento de pensão alimentícia. Tirando isso, não se admite prisão por dívida, tá certo? Isso é muito importante. Alguma dúvida? Com isso eu termino a aula de hoje e vou aqui
ficar mais 5 minutinhos para tirar dúvidas para a prova de amanhã, se elas existirem. Tá certo? Vou até parar de projetar aqui e estou à disposição de vocês. Alguém tem alguma pergunta para me fazer da prova de amanhã? Pode falar. Não estou te ouvindo. Ah, meu Deus. Daz, escreve. Eu não estou te ouvindo bem agora. Agora tá? Agora sim. Tá. Sobre as gerações, né? Na força vinculante lá, os 4 status pautado por Jelinek. Certo. Isso aí é uma dúvida cruel. E outra, sobre os tratados. O senhor falou os principais tratados que está lá na Flávia Piovesan. Mas quais são os principais para a prova de amanhã? Porque no livro amanhã não vão cair os tratados. Amanhã não vão cair os tratados. Não? Não. Glória Só a parte de teoria. Segundo, sobre o status jurídico vinculante. É o caráter de imposição que algumas normas de direitos humanos possuem. Os tratados possuem essa força, ou seja, se eles forem descumpridos, eles devem necessariamente gerar para o Estado uma responsabilização. Tá? Eles autorizam a responsabilização do Estado pelo descumprimento das suas normas. Terceiro, as teorias dos status lá de Jelinek. Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Então vou deixar isso para a próxima oportunidade. Não vou entrar nisso agora não. Não vai cair na prova, tá? As classificações até vão cair, mas essa aí em específico não vai cair, tá bom? Sim? Então, professor, não, beleza.